A Venezuela realizou uma eleição presidencial em 28 de julho de 2024. Nicolás Maduro, o presidente em exercício, buscava a reeleição. Ele foi desafiado pelo candidato da oposição, Edmundo González. A eleição foi acompanhada de perto pelo mundo. Muitos a viram como um teste para a democracia na Venezuela. Quando os resultados foram anunciados, Maduro foi declarado o vencedor. No entanto, a oposição imediatamente alegou fraude. González reivindicou a vitória, citando pesquisas de boca de urna e observadores independentes. Essas fontes lhe deram uma vantagem significativa sobre Maduro. Organizações internacionais, como o Centro Carter, também levantaram preocupações sobre a integridade da eleição. Eles apontaram irregularidades no processo de votação. Apesar da controvérsia, Maduro tomou posse para mais um mandato. Isso gerou medo e raiva generalizados em toda a Venezuela. A eleição contestada criou um profundo sentimento de incerteza. Muitos venezuelanos sentiram que seus votos foram roubados. Eles temiam que o governo de Maduro se tornasse ainda mais autoritário. O palco estava armado para um confronto entre o governo e o povo. Esse confronto teria consequências de longo alcance. Após a eleição, o governo Maduro agiu rapidamente para reprimir a dissidência. Forças de segurança foram posicionadas nas principais cidades. Elas receberam ordens para reprimir quaisquer protestos contra o governo. Milhares de pessoas foram presas na repressão que se seguiu. Muitas delas estavam simplesmente exercendo seu direito de reunião pacífica. As prisões visaram uma ampla gama de indivíduos. Políticos da oposição, estudantes ativistas e jornalistas estavam entre os detidos. Grupos de direitos humanos condenaram a repressão como uma tentativa flagrante de silenciar a oposição. Eles acusaram o governo de usar força excessiva e detenção arbitrária. O governo justificou suas ações alegando estar mantendo a ordem. Acusaram a oposição de tentar desestabilizar o país. No entanto, muitos acreditavam que o verdadeiro propósito era esmagar qualquer desafio ao governo de Maduro. A repressão criou um clima de medo. Tornou-se perigoso para qualquer um se manifestar contra o governo. Diante da ameaça de prisão, Edmundo González tomou a difícil decisão de fugir da Venezuela. Ele buscou refúgio na Espanha, onde continuou a denunciar o governo Maduro. A partida de González foi um golpe significativo para a oposição. Ele havia sido um símbolo de esperança para muitos venezuelanos. Na sua ausência, o governo venezuelano emitiu um mandado de prisão contra González. Eles o acusaram de vários crimes, incluindo incitação à violência e traição. Uma recompensa foi oferecida por sua cabeça. Isso tornou perigoso para ele retornar ao seu próprio país. González manteve sua inocência, argumentando que as acusações contra ele eram politicamente motivadas. Ele prometeu continuar lutando pela democracia na Venezuela do exílio. Sua fuga ilustrou a situação perigosa que as figuras da oposição enfrentam na Venezuela. Destacou a disposição do governo de usar o sistema de justiça como uma ferramenta de repressão. A eleição contestada e a repressão subsequente tiveram um impacto profundo na sociedade venezuelana. Um clima de medo pairou sobre o país. Os cidadãos têm medo de expressar suas opiniões abertamente. Eles temem ser presos ou algo pior. O controle do governo sobre a mídia aumentou. Os meios de comunicação independentes foram fechados ou forçados a censurar suas reportagens. Isso tornou difícil para os venezuelanos acessarem informações precisas sobre a situação em seu país. O medo se estende além da esfera política. As pessoas têm medo de sair à noite. Têm medo de dizer o que pensam. Têm medo de serem pegas no fogo cruzado entre o governo e seus oponentes. A sociedade venezuelana, antes vibrante, tornou-se cada vez mais silenciosa e subjugada. Seção 5. Violência e intimidação. O punho de ferro do governo. A resposta do governo venezuelano à dissidência foi caracterizada por violência e intimidação. Os protestos foram recebidos com força excessiva.
Grupos de direitos humanos documentaram inúmeros casos de execuções extrajudiciais, tortura e desaparecimentos forçados. O governo também mirou em indivíduos percebidos como ameaças. Jornalistas, ativistas de direitos humanos e políticos da oposição foram submetidos a assédio, detenção arbitrária e violência. O objetivo é silenciar qualquer forma de crítica e dissuadir outros de se manifestarem. O clima generalizado de medo teve um efeito assustador na sociedade venezuelana. Tornou-se perigoso para as pessoas exercerem seus direitos fundamentais. As ações do governo foram amplamente condenadas pela comunidade internacional. Seção 6. Um mundo dividido. Resposta internacional. A comunidade internacional está dividida em sua resposta à crise na Venezuela. Alguns países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram Edmundo González como o presidente legítimo. Eles impuseram sanções a Maduro e a seu círculo íntimo. Outros países, como Rússia e China, continuaram a apoiar o governo Maduro. Eles forneceram assistência econômica e diplomática. Esse apoio tem sido crucial para ajudar Maduro a manter seu controle sobre o poder. As Nações Unidas pediram diálogo e uma resolução pacífica para a crise. No entanto, seus esforços foram prejudicados pelas profundas divisões dentro da Venezuela e da comunidade internacional. Seção 7. A Academia sob cerco. Ciência silenciada. A crise na Venezuela teve um impacto devastador nas instituições acadêmicas do país. As universidades foram privadas de financiamento. Professores fugiram do país em busca de melhores oportunidades. A pesquisa foi reduzida devido à falta de recursos e ao clima de medo. O governo buscou controlar a narrativa dentro da academia. Pressionaram universidades para demitir professores críticos ao governo. Eles também tentaram instalar pessoas leais em posições-chave. O resultado foi uma fuga de cérebros. Muitas das mentes mais brilhantes da Venezuela deixaram o país. Isso corroeu ainda mais o capital intelectual do país. Também tornou mais difícil para a Venezuela lidar com seus muitos desafios. Seção 8. A narrativa de Maduro. Justificativa para a repressão. Ao longo da crise, Nicolás Maduro manteve seu controle sobre o poder. Ele fez isso por meio de uma combinação de repressão, propaganda e apoio de aliados importantes. Maduro justificou suas ações alegando que está defendendo a Venezuela contra o imperialismo estrangeiro e conspirações de direita. Ele acusou os Estados Unidos de travarem uma guerra econômica contra a Venezuela. Culpou a oposição por incitar a violência e sabotar a economia. Maduro usou a mídia estatal para espalhar sua narrativa. Ele também buscou reunir seus apoiadores apelando ao nacionalismo e ao sentimento anti-imperialista. Apesar de enfrentar condenação internacional e oposição interna, Maduro não mostrou sinais de renunciar ao poder. Ele prometeu permanecer no cargo e defender a Revolução Bolivariana. Seção 9. Um futuro incerto. Tensões permanecem altas. À medida que a Venezuela entra em 2025, o país permanece atolado em uma profunda crise política, econômica e social. A situação é caracterizada por medo, incerteza e falta de esperança para o futuro. A eleição contestada de 2024 exacerbou as divisões existentes. Empurrou o país ainda mais para o caminho do autoritarismo. A comunidade internacional permanece dividida sobre como lidar com a crise. A oposição, embora enfraquecida, continua a resistir ao governo de Maduro. O povo venezuelano está preso no meio. Eles lutam para sobreviver em meio à hiperinflação, escassez de bens básicos e um colapso da lei e da ordem. O futuro da Venezuela está em jogo. Resta saber se o país conseguirá encontrar um caminho pacífico para sair desta crise. A resposta dependerá das ações do governo, da oposição e da comunidade internacional. Até lá, a Venezuela continuará sendo um país à beira do abismo dominado pelo medo e pela incerteza.